A paz do Senhor, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família, em nome de Jesus. Hoje iremos meditar na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo de número 11, a partir do versículo 28. Mas antes de entrar na palavra de Deus, eu convido você para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para quando eu publicar vídeo você ser notificado. E a palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aqui nós vemos Jesus agradecendo a Deus, porque Deus se agradou de revelar o plano da salvação, de revelar Jesus Cristo para as pessoas simples, para as pessoas que eram consideradas pequenas, né, no meio da sociedade. E aqui Jesus estava sendo grato ao Pai por isso, né? Porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas, por elas serem ricas, né, serem grandes, serem importantes no meio da sociedade, muitas vezes elas não valorizam a palavra de Deus. Elas acham que não precisam dessa palavra, né? Como se não precisasse de salvação. Todos nós precisamos de salvação. Todos irão comparecer diante da presença do Senhor, grandes e pequenos, né? Fala de ricos e pobres. E aqui o Senhor estava agradecendo, porque não foi revelado aos instruídos, né? Não foi revelado aos sábios, mas às pessoas simples, né? Aí ele disse: sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado, né? Porque aprove a Deus fazer isso. Olhar para você e dizer: eu vou revelar meu filho para essa pessoa. Então isso é algo maravilhoso. Você ter sido escolhido por Deus para Ele mostrar Jesus para você. Mostrar que Jesus tem salvação para te dar. Isso é um privilégio grande, sabe por quê? Porque tem tantas pessoas, meu querido e minha querida, que não conseguem crer na palavra de Deus, que não conseguem ver Jesus como Senhor e Salvador, mas você consegue. E isso é uma dádiva, é um presente de Deus para você, que o Senhor quis lhe dar. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, é um privilégio de Deus. Se sinta privilegiado, honrado pelo próprio Pai, por você ler a palavra e crer nessa palavra, porque a fé não é de todos, né? Mas aquele que consegue ter fé nessa palavra tem o maior privilégio que alguém pode ter nessa vida. Porque as riquezas passam, elas são apenas terrenas, né? Mas aquele que tem fé em Jesus Cristo, aquele que aceita Ele como Senhor e Salvador, aquele que tem um nome escrito no livro da vida e que vai herdar a salvação, isso não tem preço, isso vai para a eternidade. Então é um privilégio da parte do Senhor para comigo e para com você que já conseguiu essa graça, né? Ao passo que muitos não conseguiram. Muitos já desceram à sepultura sem nem sequer crer em Jesus. Não tem salvação, né? E Jesus, ele diz mais: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Gente, se o áudio estiver baixo é porque eu estou sem microfone. O microfone deu um problema, eu ainda não comprei outro, mas eu vou comprar, viu? Então, se estiver baixo, é devido a isso. E aqui, o Senhor Jesus também, ele faz um convite: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, se no dia de hoje você se sente cansado, sobrecarregado, clame a Jesus. Fale com Jesus, porque Jesus é a tua força. Jesus pode renovar
a tua força, a tua coragem, porque só Ele tem. E se você se encontra cansado, sobrecarregado dos problemas, das lutas, entregue tudo na mão do Senhor. Peça para Ele te ajudar a resolver, porque Ele tem a solução para todos os teus problemas, né? Ninguém tem, mas Ele tem. Ninguém humano, né? Mas Jesus tem. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Essa é uma parte bem difícil, né? Aprender de Jesus e ser manso e humilde de coração. Porém, aquele que quer dar a vida eterna precisa se submeter a essa palavra. Do contrário, não herdará a vida eterna, e sim condenação eterna, né? Então, a gente precisa tomar o jugo, pegar a palavra de Deus e colocar na nossa vida. E aprender do Senhor. E aprender a ser manso e ser humilde como Ele foi, né? Não é tudo de uma vez, é num passo a passo, dia após dia. Porque todo dia o nosso eu, a nossa carne, ele se levanta, mas com o conhecimento da palavra de Deus, nós subjuga a nossa carne à palavra do Senhor, né? Então, nós aprendemos o jugo do Senhor, coloca ele em prática e o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos que não estão de acordo com a vontade de Deus, eles vão morrendo, né, para o mundo. Eles vão morrendo e aí a gente vai colocando o jugo de Jesus na nossa vida, a vontade dele na nossa vida. E assim vai chegar o dia, meu querido, minha querida, que Jesus virá buscar o seu povo. Olhando para os acontecimentos, a gente vê que está mais perto do que nunca, né? A gente não sabe o dia certo, nem a hora, porque Jesus ele deixou alguns sinais do tempo do fim. E a gente vê esses sinais a cada dia acontecendo com tanta frequência, né? No tempo do fim, quanto mais do arrebatamento da igreja. Então esse dia, meu querido, minha querida, está chegando. E eu e você, nós precisamos estar preparados. Porque no dia do arrebatamento, será algo muito rápido. E aí não vai dar tempo para a pessoa se preparar. A gente precisa estar preparado dia por dia. Todo dia, quando amanhecer, nós precisamos entender uma coisa. Que precisamos trabalhar para sobreviver, né? Se você não nasceu herdeiro, né? Precisa trabalhar, precisa fazer alguma coisa. Mas, e a outra coisa que você precisa fazer é estar esperando a volta de Jesus. Aonde quer que você esteja, em casa, no trabalho, mas você precisa amanhecer o dia com esses dois focos, né? De trabalhar e de esperar Jesus Cristo. Porque Jesus, a qualquer momento, ele vai voltar. E nós precisamos estar cientes disso, né? Esperando por ele. Que nós não estejamos, meu querido e minha querida, desapercebidos, né? Olhando apenas para esse mundo e focando apenas nas coisas dessa terra, porque no dia do arrebatamento nada disso vai valer, né? O que vai ficar será muita tristeza, muito choro para aqueles que irão ficar, porque não se prepararam. Até sabia que Jesus iria vir, mas não se prepararam. Mas que você esteja preparado para no dia da volta dele, você subir com ele e eu também, né? Porque foi por isso, para isso que nós confessamos Ele como Senhor Salvador, e é para isso que nós estamos lutando dia após dia, para no dia da vinda dele nós subir com Ele. Então medite nessa palavra, né? Porque pode ser a qualquer momento. Como nós não sabemos o dia nem a hora, se faz mais necessário nós estar preparados ainda, né? Porque quando a gente sabe, a gente vai viajar, que tem data e hora pra gente sair, pra gente viajar, a gente já sabe, a gente se prepara com antecedência, porque tal hora a gente vai. Mas quando se trata do arrebatamento, nós não sabemos nem o dia, nem sabemos a hora. Então, todo dia e toda hora é momento de nós estar esperando, né? Nós estar alerta, esperando a volta do Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida e que e que nesse dia que nós estejamos vivos ou que nós já estejamos partidos, mas que eu e você estejamos prontos para esse momento tão importante que será um momento único.
É um evento único na vida da humanidade e nós não podemos perder. Então, guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus.